Olá, queridos, bom dia, paz seja contigo, paz seja com o teu coração. Hoje, 26 de abril de 2026, estamos entrando no ar. Aqui nós vamos trocar uma ideia no canal da igreja no Rio de Janeiro. Por quê, Franco? Porque esse domingo é o domingo que a gente reserva normalmente para o encontro da igreja nos lares, né? Talvez você esteja aí pensando, como é que eu vou assistir esse papo aí se os caras estão em casa? Não. Nós estamos separando esse domingo. A igreja no Rio faz isso comumente. Ela tem 3 celebrações e tem um domingo que a gente deixa reservado só para estarmos nas casas. E o nosso assunto vai ser a igreja nas casas. Estou aqui com meu amigo, meu filho querido, pastorzão também dessa igreja aqui no Rio de Janeiro, Daniel Franco. Vou apresentar, não sei se devo apresentar, mas é o seguinte, para a gente trocar uma ideia, bater um papo sobre igreja nos lares. Valeu? Vou reforçar. Um bom dia para você, paz seja com o teu coração, ok? E aí, Daniel? Ok. O que mandes? E aí, primeiro vou saúde, os irmãos. Dar aí o bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse conteúdo. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com vocês nesse momento que meu pai acabou de falar, é o dia que a gente separa para a igreja poder se encontrar nas casas. E esse dia é um dia especial, é um dia que talvez muitas pessoas possam não entender, mas é um dia da gente quebrar aquela rotina, né? Talvez um pouco daquela liturgia que a gente tem quando a gente se encontra num contexto maior. E agora a gente vai para um contexto menor, e é menos litúrgico, mais informal, mas é edificante da mesma forma e também de uma forma diferente, porque nos permite, né, ter esse contato de uma maneira que eu considero especial, que é a forma como a gente cresce, pelo menos foi como eu aprendi desde então, né, a viver a igreja no relacionamento, na intimidade, não necessariamente na casa, né, inclusive, eu acho que é um pouco desse assunto aqui de hoje, porque a igreja na casa, alguém pode achar que esse é o modelo, né? O modelo certo, é a única maneira correta de se ver a igreja. Mas, na verdade, quando a gente aprende que a família de Deus é a igreja é família, a gente precisa, inclusive, eu acho que está aí, um bom ponto, porque tem a ver, né, com outras coisas aqui, acho que é uma coisa legal para a gente poder conversar. Eu vou fazer essa pergunta para meu pai, vou deixar ele poder responder aí. O âncora vamos inverter aqui um pouco aqui essa dinâmica. Mas é o seguinte, outro dia eu estava conversando com ele sobre essa reflexão que eu vinha fazendo, até algum tempo atrás com os irmãos lá em casa. Como que a gente vai entender igreja se a gente não compreender família? Hoje a gente sabe que a gente vive numa sociedade onde a família está sendo totalmente desconstruída. O conceito de família está mudando e as pessoas estão tentando compreender o que é família, mas ao mesmo tempo as pessoas estão tentando viver a igreja, tentando ser igreja, né, nas suas localidades. E aí entra essa questão, como que a gente vai ser uma igreja forte, avivada, uma igreja que alcança os perdidos, que edifica, né, ali aqueles que estão nascendo nela? Como que a gente vai viver isso na plenitude se a gente já não sabe nem mais direito o que é família? Então essa é a minha pergunta aí. Ponto. Vamos começar, né? Feriado de 21 de abril, nós reunimos alguns casais no sítio Monte do Santíssimo. Você, inclusive, estava participando com a sua digníssima esposa Yasmin e eu com a minha esposa Denise, né? A convite dos nossos irmãos que na verdade coordenam esse serviço aos casais. E me propuseram, você estava lá, propuseram um tema assim desafiador, que era como fortalecer o casamento na era digital. Olha só, quando o irmão me entregou a missão, eu falei, meu Deus, de onde tiraram esse negócio? Que tema é esse? Né? Que tema é esse? Mas o que Deus me inspirou naquele primeiro momento foi, em primeiro lugar, explicar o conceito do que é o casamento e era digital, né? Foi explicar. Então, se você depois puder assistir aí, deve estar no canal da igreja no Rio de Janeiro aí, o encontro de casais.
E aí eu passo para explicar, então, exatamente isso. O que as Escrituras falam sobre o casamento, pegando como background ali, o meu pano de fundo era a conversa de Jesus em Mateus 19, Marcos 10, quando foi questionado sobre o divórcio. E ele, em outras palavras, disse assim: vocês estão discutindo de algo que vocês nem entendem, vocês estão querendo falar de dissolver algo que vocês não sabem o que é. E Jesus, então, passa a explicar o que é casamento. E essa pergunta do Daniel, eu acho que fecha aí. Qual é? O que é família, né? Como você falou, está se desconstruindo a família, e na era digital isso muito mais rápido, né? Por causa do fluxo que é muito intenso, informação, se destrói muito rápido, né? Você vê que essa destruição da família, desconstrução ou destruição, né? Destruição da família, ela é muito intensa e rápida, e as mídias contribuem grandemente para isso, né? A gente já viu isso desde que você era pequeno, criança lá em casa. Todo o nosso cuidado com televisão, novela, esse tipo de mídia aí, era justamente o que levava para dentro de casa, que desconstruía a família, o que fazia mal à família, que não era segundo o padrão bíblico de família. Concorda? Perfeito. E aí a gente sempre teve esse zelo, esse cuidado. Você cresceu e casou jovem, mas cresceu nesse contexto, tem a tua família hoje, né? E você sabe como é complexo viver nesse mundo que ataca a família diretamente. Mas a gente recebe no meio da igreja também muitos irmãos, quer dizer, muitos novos, né, que se convertem, especialmente os que se convertem, que não tem nenhuma referência de família. Eu mesmo vivi isso. Me converti aos 24 anos de idade, mas referência de família mesmo eu não tinha. Não tinha ideia de que era família. E aí, quando você diz que a igreja é a família de Deus, aí dá aquele nó, né? Se a pessoa não entende. Ué, mas o que é família? O que é família? É aquela confusão que eu vivia lá, aquela confusão que eu vivia a vida inteira, aquela coisa confusa. Inclusive, tem gente que sofre tanto na família, Daniel, que nem quer casar e constituir família. Sim. Concorda comigo? Logo, para essas pessoas vai ser muito mais difícil, mais complexo, entrar nessa realidade. Se tu fala igreja. E para vocês que estão em casa, eu quero dizer o seguinte: família não é uma figura da igreja. Você sabe que muita gente diz, a figura da igreja. Não. O corpo é uma figura, uma metáfora, né? Lavoura de Deus sobre vocês. Templo, porque a gente é um templo, mas não é esse templo são pedras vivas e tal. Mas família não é figura. Família é o que nós somos em essência, nós somos família. E, inclusive, é a palavra mais usada para definir a igreja, família. No Novo Testamento, família. Fala isso de forma direta, mas também fala de forma indireta, porque quando diz assim, irmãos, já está dizendo que nós somos irmãos. Somos irmãos por quê? Porque somos filhos do mesmo pai, somos uma família. Então, até de forma subjetiva, aparece nas Escrituras essa visão de que a igreja é a família de Deus. Mas como Daniel perguntou, e agora que a gente tem no meio desse contexto da igreja, gente que não sabe nem o que é família, né? Como compreender a igreja se não sabe que é uma família? Aí é um desafio realmente. Né? Como é que a pessoa compreende a igreja se ela não sabe realmente nem o que é família? Ela precisa, na verdade, então, ter uma experiência de uma restauração familiar. Não é isso? Perfeito. Tem que começar a viver uma restauração familiar. Eu creio que foi assim que Deus fez comigo, lembra? Convertendo o coração dos pais aos filhos. Talvez uma palavra que defina seria ressignificar, talvez, isso, né? Ressignificar. No coração, esse entendimento. Porque você mergulha na Escritura, Daniel, e aí não tem como. Você mergulhou na Escritura, você passa a ver também a família, segundo o padrão bíblico, né? Mas a tua relação com o Espírito Santo, a presidência de Deus na tua vida, vai te trazendo também um norte diferente para você entender como lidar. Como lidar. Por exemplo, eu, quando casei, não tinha referência nenhuma, logo depois me converti, não tinha filhos, nasceu Débora, logo depois nasceu você. E aí, mas quando você chegou, você já chegou já num contexto melhorzinho. Débora mesmo, por exemplo, a gente nunca pensou em corrigir nossa filha. Mas na família de Deus, como é que você vê na família de Deus? Família de Deus, todo mundo é corrigido. Tem correção para Se você está sem correção, você não é filho, tu é bastardo, diz a Escritura. Alguma coisa está errada. Algo está errado. Na família de Deus você tem disciplina. Você não tem na família de Deus apenas consolo e ânimo. Perfeito. Você tem também correção, disciplina. Olha que coisa terrível. E
eu acho que no primeiro momento a gente não compreendia. Paulo usa uma expressão muito interessante aos Tessalonicenses. Ele diz assim, como um pai ao filho, eu consolei vocês, consolar. E a gente precisa de consolo, viu? No momento que ele está sofrendo, atribulado, aí precisa ser consolado, né? Para não desanimar. Para não desanimar. Consolar para não desanimar. E a vida não é mole, não, é intensa, né? As lutas, as provas tendem a desanimar as pessoas. Então, na família, a gente encontra esse ânimo, né? Inclusive, vale a pena dizer também, nesse encontro de casais, eu falei da importância da igreja, você viu lá. Sim. Porque da igreja como família. Não uma reunião geral, mas como família. Eu falei, se você entrar no meio dessa família, você vai ser animado a fortalecer teu casamento. Porque você tem testemunhos vivos ali, de pessoas que foram restaurados em seu casamento e consequentemente, a família teve uma outra cara. Não é isso? Concorda? Então, eu precisei aprender. Aí Paulo diz consolando, ele diz animando, né? Exortando, animando, consolando e até corrigindo. Então você vai aprendendo também o que é uma família. À medida que você vê a família, você começa a ver melhor a igreja. Sim. E essa foi, inclusive, a minha experiência, Daniel. Eu não sei quando é que você teve consciência disso, mas é assim, filho, no dia que eu comecei a enxergar melhor o que era uma família, eu consegui também contemplar melhor o que é a igreja. Quer ver um exemplo? Nós não abrimos mão dos nossos filhos, da nossa família. Perfeito. Concorda comigo? Bem recente, tu contou uma experiência assim, parecida. Mas muitas vezes acabamos abrindo mão de irmãos no meio do caminho, seja lá qual for a situação, desafio, problema. Qualquer motivo que seja. A gente se permite a desistir de alguém no meio do caminho. Porque assim como a gente sofre na família, temos problema na família, eu precisei em vários momentos corrigir, por exemplo, em casa, para que você se ajustasse com Deus, segundo o que ele enxerga sobre família. Teu relacionamento com Débora, relacionamento com Michele, que morou lá. Você deve lembrar aquelas conversas, aquelas repreensões. Porque relações são desafiadoras sempre, né? Então, exatamente. Conflitos. Mas você lembra, de não, você tem que andar assim, filho. Isso que você falou é muito legal, porque assim, muita gente pensa que existe um ensino para quem está em casa, para os filhos, e um ensino para quem está na igreja. A Mateus está aqui, gravando e editando. Então se liga, Mateus, vou te falar. E você que está em casa, mais ainda. É o seguinte, muita gente acredita que assim, não, o que eu ensino em casa, mas você é testemunha do que eu vou falar. Isso não rolava na nossa casa. Sim. O que era mandamento para a igreja era mandamento para casa também. Você lembra disso? Sim. Eu lembro de você uma vez se queixando da Michele. Michele é uma filha do coração, que morou conosco muitos anos, como Rosana, a Michele lá também. E qual o caminho que eu tinha que andar com o Daniel como discípulo de Jesus? Como discípulo de Jesus é dizer, meu querido, vai lá ter com o teu irmão, vai arguir entre ti e ele só, Mateus, vai entre ti, e ver se conquista o coração dele. Vai resolver esse conflito. E a igreja é cheia de conflito. Então, aquilo que você falou, muita gente, por conta desses conflitos, deixam de congregar. E aí você pode pegar Hebreus 10, depois dar um confere lá. Ele diz assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos a demonstração. Isso. Ele está dizendo assim, o que faz você sair do convívio é justamente o desejo de desistir. Desistir de admoestar, de estar com o irmão. O desafio que teu irmão gera para você. De família. Mas na tua família você não desiste. Sim. Na tua família mesmo, quando você começa a ter aquela concepção de família e amor, e Deus se derramando, você luta por todos eles até o final. Não é diferente com a igreja, se repete. Uma coisa que eu queria falar para você que está em casa aí, tocando sobre igreja nas casas, né, que eu acho que é um tema legal também que pega carona, qual é? Muita gente confunde comunhão com igreja nas casas. Você já viu essa relação já? Sim, várias já percebeu? Vezes. Não, porque a igreja na casa é para comunhão. E parece que muitos colocaram como base da comunhão a igreja nas casas. Mas nós amamos a igreja nas casas. Inclusive, quando eu compreendi melhor a família, eu passei a enxergar melhor a igreja e vi que o melhor lugar para a igreja era nas casas mesmo. Inclusive, Daniel é testemunho do que eu vou falar. Eu sou um camarada, embora eu uso bastante o púlpito para falar, mas eu sou um cara que eu não teria nenhum problema de ser só casa.
Você sabe disso, né, Daniel? Nós somos meio híbridos hoje. O Daniel até acha que a gente é mais para lá do que para cá. Tu não pensa isso? Estamos no meio termo ali. Ele está quebrando teu galho. Ele agora está quebrando teu galho. Está no meio do caminho. Mas é o seguinte, mas eu sou um cara que eu sou capaz de ficar só em casa. Se falasse ficar só em casa, eu ficaria só em casa. Agora, por quê? Porque a base da comunhão, não é. Não é a base da comunhão. A base da comunhão é se andarmos na luz, temos comunhão, ou mantemos comunhão uns com os outros. Lá de 1 João 1,7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a nossa comunhão não depende da casa. Porque tem gente que está em casa e está em trevas. Inclusive, isso acontece na própria família. Você pastoreia a gente. Também já fui pastoreado em vários momentos. Mas você, como família, e pastoreando famílias, casais, o que você entende? Presumo. Você já sabe disso. Não presumo. Eu sei que você já sabe. O que é? Que tem gente que, marido e mulher, que estão em trevas. Perfeito. E que não tem comunhão. Vive na mesma casa, dorme na mesma cama, tem intimidade e comunhão. Não tem. Zero. Quando eu falei da questão de igreja e família, e trazendo para essa questão da igreja nas casas, era exatamente para poder trazer também essa visão de que a família, ela é família, ela segue sendo família independente do lugar onde ela está. E independente do tipo de ajuntamento que essa família vive. Por exemplo, quando a gente senta numa mesa para poder jantar, como família, a gente está sendo família ali, né, naquele momento. Mas quando a gente sai, por exemplo, daquela mesa de jantar e vai, sei lá, socorrer alguém da família no hospital, você vai levar uma criança para o hospital, está toda a família ali junto, segue sendo família. Se vocês saírem para fazer uma viagem de férias, é família. Tudo isso é família. E ainda que cada uma dessas pessoas esteja distante, geograficamente falando, elas não deixam de ser família. Imagina que cada um foi para um lugar diferente naquele dia, naquela rotina familiar, um foi para a escola, outro foi na padaria, outro, sei lá, foi resolver alguma outra coisa na rua. Segue sendo família mesmo, né? Porque, na verdade, isso é muito interessante. Isso fala de uma conexão, de algo que transcende a questão física, que entra nessa questão que meu pai estava falando agora, que é algo espiritual. Então, para nós, né, que era o ponto que ele estava falando, por mais que a gente ame a igreja na casa, acredite na igreja na casa, até por conta de todo o contexto bíblico que isso tem, mas a gente sabe que a igreja está muito além disso. É uma realidade espiritual, uma coisa interior, que é a comunhão. A comunhão, na verdade, né, você não tem como medir ela pela quantidade de horas que você vai passar com uma pessoa e falar assim, poxa, nós tivemos muita comunhão. Beleza, você pode até ter muita comunhão, só se nessas quantidades de horas vocês estiverem juntos, realmente for, né, na luz, for nesse ambiente de luz, um ambiente onde você fala da tua vida de verdade, porque tem pessoas que são muito boas para falar sobre qualquer outro assunto e lidando, né, com a igreja, a gente vive isso também, a gente compreende que tem pessoas que a gente vai sentar, vai conversar, a pessoa vai falar sobre diversos assuntos, mas ela não vai falar dela. E a gente nota essa diferença. E como é diferente quando a pessoa senta conosco, fala da vida dela, fala daquilo que Deus está falando com ela, fala dos problemas que ela tem, confessa pecado, pede ajuda. Isso é comunhão. Comunhão é quando a gente se expõe, quando a gente fala de nós e, claro, também em algum momento a gente vai falar também daquilo que a gente vê na vida do outro. Porque se a gente está se relacionando, se é com um objetivo, que esse é um outro aspecto também que eu acho que é legal da gente falar sobre a família, porque assim, a família também é onde nós temos essa expectativa de desenvolvimento, de crescimento. Isso, inclusive, é uma coisa que meu pai, eu ouço ele há anos falando sobre isso. Você tem um filho, você quer que teu filho ele cresça. Ele chega aqui na Terra como um bebê, ele nasce um bebezinho, mas você quer que à medida que o tempo passe, que ele se desenvolva, que ele cresça. E não é normal que o tempo passando, você siga, né, aquela pessoa está naquele mesmo tamanhozinho que ela chegou. Então, ou seja, a família é esse também, digamos, entre aspas, local, onde se espera que haja esse desenvolvimento. Então, isso é muito importante, porque, de fato, não há uma maneira de crescer que não seja também na comunhão. Não há, né, crescimento fora dessa comunhão. Para crescer, para desenvolver, a pessoa precisa estar inserida nessa comunhão. Todo o corpo suprido e bem vinculado, suas juntas de ligamento, ele cresce.
Né? A família precisa estar ajustada para crescer. Vou pegar carona no que você falou aí, Daniel. Não apenas sobre o desenvolvimento da família. Um ponto que Daniel falou aqui que me chama muita atenção é o seguinte, preste atenção, você que está em casa aí, você que está ligadinho conosco, nós amamos a igreja nos lares. A gente acredita que é um excelente lugar, porque ali na casa, você tem mais proximidade, inclusive essa abertura de coração é mais fácil, né? É mais fácil você confessar pecados num ambiente mais íntimo do que num ambiente mais público. Mas nós entendemos que ser igreja é ser igreja em qualquer lugar. A base é a comunhão verdadeira. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, tudo se estabelece. Aqui você tem 2 testemunhas. Daniel está falando, eu estou falando. Você é igreja em lugares amplos, e você é igreja em lugares pequenos, e você é igreja no a um. Eu gosto muito do capítulo 19 de Atos. Nós estamos estudando, lendo todo o Novo Testamento agora, nesses meses, até setembro a gente vai, né? Capítulo a capítulo a gente vai até setembro. Agora a gente está no livro de Atos, justamente Atos 19 é espetacular. Atos 19, você vai encontrar ali 3 momentos em que Paulo deixa claro que você ministra publicamente, né? Porque você, enquanto família, você alimenta, você cuida da vida espiritual, né? Da igreja, né? Você é pastor, você é profeta, evangelista, apóstolo, sei lá, como você enxerga teu ministério, teu serviço, você contempla isso aí, de ministrar, de dar. Você sabe que tem que alimentar a igreja espiritualmente. Paulo falou, eu não deixei de anunciar nada para vocês. Todo o conselho de Deus eu entreguei, publicamente, de casa em casa. Publicamente, de casa em casa. Então ele já diz assim, foi público, ele estava na escola de Tirano, você que lê a Bíblia sabe, público, mas também de casa em casa. Depois ele vai dizer assim, aí quando chama os presbíteros, mais tarde ele vai chamar os presbíteros lá, Atos 20, e vai dizer que, quer dizer, Atos 20 ele fala o que eu estou falando, que eu estou dizendo aqui é o que ele está registrando, mas de tudo que aconteceu também em Atos 19. Né? Então, quando ele chega lá, ele vai dizer o seguinte, que eu admoestei cada um de vocês com lágrimas, dia e noite. Então ele teve aquele momento assim, pessoal, íntimo. Né? Também quando ele fala em Tessalonicenses, ele diz assim, a cada um de vocês. Então ele fala dessa coisa pessoal. E que família é isso, pô? Você tem 4 filhos, Daniel nos abençoou com 4 netos, aí, 3 meninas e 1 rapaz. E ele tem 2 gêmeas, que são muito parecidas, confundem direto, mas que são todas diferentes. Em algum momento ele fala de maneira com todos, em outro momento pode falar só com as meninas, só com o Arthur ali, mas tem aquele momento pessoal também, que é individual, que é aquele trato do pai com o filho. Daniel falou rapidamente um assunto aqui, que eu quero voltar nele, que é o seguinte, esse ambiente de luz. Ambiente de luz, que muita gente acha que é apenas só confessar pecado. Mas, por favor, não é isso não, mano. Você transcende. Quando a gente fala de vida na luz, a gente está falando de uma... Ele citou aqui rapidamente, ele citou transparência, é aquela coisa de você falar de você para alguém, aí pode até entrar confissão de pecado, mas pode ser também a hora de contar a tua história, falar de como você errou, falhou. Eu gosto muito, inclusive, nesses compromissos que a gente tem como igreja, está lá nos 10 compromissos nossos, como família, como igreja, o compromisso da transparência e da honestidade. Então, aí ele citou rapidamente, mas eu quero voltar nele, que é o seguinte, nessa coisa de andar na luz também, nós andamos na luz quando nós somos transparentes, quando eu falo com o Daniel sobre mim, e a gente teve muitas conversas assim, sabe, pai e filho, o Daniel sempre conheceu a minha história, né? Falando nisso, deixa eu dizer algo assim, abre parênteses para fazer aqui um merchan de um livro que nasceu até a pedido do Daniel, Criando Filhos para Deus. Criando Filhos para Deus, por que eu quero dar essa nota? Também, recente agora, coisa de 2 semanas, um irmão querido lá de Nova Iguaçu, Thiago Leal, ele me falou sobre esse livro. Ele falou, Franco, eu estou assim, incumbido de ler todos os teus livros, e como esse livro me abençoou. Ele já tem filho, já
adolescente, coisa e tal, ele achou que era... Mas ele falou, Franco, ele falou, todo mundo que discipula deveria ler esse livro. Eu acho que ele captou essa ideia, o Tiago, de que eu não faço separação de família e igreja. Eu lembro filhos como discípulos, discípulos como filhos. Discípulos como filhos. Ele captou isso. Então ele falou, cara, todo mundo que discipula deveria, na verdade, ler esse livro. Mas nesse livro eu conto a história também de um pai que eu, conversando com ele, descobri que os filhos não conheciam a história dele, nem de conversão. Ele estava já com 2 filhos jovens, se afastando do Senhor, frios, longe, e não conhecia a história do pai. Não conhecia a história do pai. Eu falei, cara, você nunca contou a tua história? Porque também isso fala de um ambiente de luz, pô. E você também trazer tuas misérias para o filho. Então, você é muito transparente. Meu pai é muito transparente. Eu podia olhar para ele. Né? Oi? Tem pessoas que só contam a vitória, mas não contam os momentos de derrota, situações difíceis. Isso vira até meme, né, Daniel? Não conta? Tem gente que... Não tem derrota, ninguém conta, né? Igual rede social, né? Só posta coisa boa. Só posta coisa boa. Então, e eu só estou querendo botar esse prego assim, reforçar ele, dizendo o seguinte, que nesse contexto essa compreensão, né, essa compreensão de vida na luz, não é só você chegar um dia, sentar com o discípulo e abrir o teu coração. Não, é você ser transparente, falar de você e, como Daniel tocou também rapidamente, ser honesto. Como assim, Franco? Falar o que eu penso sobre você. Falar o que eu penso sobre você também é um ambiente de luz. Se andarmos na luz, temos comunhão. É claro que quando a gente, muitas vezes a gente também é honesto, o outro lado pode não gostar muito da nossa honestidade, né? Sim. Até porque a nossa honestidade tem que ser considerada... Nem o fato de a gente ser honesto, falar... Eu estou com o Mateus na minha reta aqui, quase na tua direção. Eu sou honesto com o Mateus, eu falo alguma coisa do que eu penso sobre o Mateus, necessariamente não é a luz de Deus. Essa é a verdade de Deus, não. Mas é a luz que eu tenho. Isso aí produz o que Deus quer. Mas é importante que eu fale da luz que eu tenho, pô. Porque senão eu vou ser desonesto com meu irmão. Eu penso algo sobre ele ruim, inclusive, que não se parece com Jesus, e não fala com ele. Não falo com ele, pô. Então essa honestidade é muito importante também para a gente dar sequência ou para a gente compreender também esse ambiente de luz que produz comunhão. Eu separei algumas perguntas aqui, acho que são interessantes sobre esse assunto que envolve igreja na casa. A gente estava falando que igreja na casa vai cooperar para que esse relacionamento entre as pessoas fique cada vez mais próximo. Você vai entrando ali na casa da pessoa, conhece como ela vive, onde vive, né? O que comem, né? Como vive, lembra até lá o Globo Repórter. Como se relaciona. Como é que é a vida. E isso é bom, mas também em algum momento eu percebo, e falo isso até por experiência própria, porque de alguma maneira a gente também já viveu um pouco disso. A gente sabe também que as pessoas vão se acostumando às vezes com esse ambiente familiar, e às vezes até o ponto, claro, não estou aqui generalizando de maneira nenhuma, mas a gente sabe que algumas pessoas vão viver isso numa intensidade até que isso se torne uma dependência emocional, uma dependência ali afetiva, porque está tão próximo ali, tão perto e tal, e aí nunca quer, de alguma maneira, deixar esse... Entendam bem, quando eu digo deixar, eu estou me referindo a uma coisa boa, no sentido de que, por exemplo, eu fui criado pelo meu pai durante anos, mas em algum momento da minha vida, para seguir, né, a minha família, construir minha família, eu precisei deixar a casa do meu pai para ter a minha própria casa ali, com minha família e meus filhos. Isso é uma coisa positiva, é um avanço, embora desafiador, mas é um avanço positivo. E para eu viver isso, eu não poderia estar dependente emocionalmente dele. Eu precisava, de alguma forma, romper isso. Mas a igreja na casa, ela também traz esse tipo de desafio. A gente pode aproximar muitas pessoas de nós, e claro, você está ali trabalhando, as pessoas vão estar perto de você, e porque a pergunta é essa, é como lidar com esse tipo de situação, ou como ajudar, né, tanto a pessoa que está ali liderando essa igreja na casa, quanto de repente essa pessoa que está vivendo essa dependência emocional, que já, né, não consegue ficar ali distante, ficar longe, porque sempre quer estar naquela condição, e a gente sabe que isso às vezes é o que atrapalha, inclusive, essa pessoa de se desenvolver como esse filho, digamos, espiritual, que precisa agora
crescer, seguir o caminho dele? Como é que você vê essa questão? Bem, eu acho que eu vou ser redundante. A palavra não seria redundante, embora é uma coisa que eu falo com muita recorrência. Sim. Sou muito recorrente nisso, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, o discipulado é a Cristo. O discipulado não é ao homem. Então você, antes de ser cuidado por mim, você é, sobretudo, cuidado por Deus. Porque quem te chamou foi Jesus. Jesus falou, se você quiser me seguir, nega-te a ti mesmo, toma a sua cruz. Então você aceitou o chamado para seguir Jesus. Então você agora está seguindo Jesus. Qual é o meu papel? Meu papel é cooperar com a tua vida. Meu papel é cooperar com que você não desista de Jesus. Então, enquanto eu estou no mesmo caminho que o seu, seguindo Jesus, eu animo você, eu consolo você, até corrijo você em autoridade espiritual, para que você não desista do caminho, para que você acerte o alvo, para que você vá ali perseverando. Então, a gente está olhando para o mesmo lugar. Mas quem, como nós, como a igreja que a gente participa, quem acredita no discipulado saudável, Perfeito. naquele domínio, né? Naquele negócio, eu mando em você, mas aquela coisa, aquele discipulado bíblico saudável, sim. Quem acredita e pratica, e você sabe disso, há um momento, há uma hora em que você tem que enviar esse discípulo. Enviar como Jesus enviou, pô. Então, você trouxe esse irmão para perto, começou a cooperar, aquele ambiente é gostoso, como você falou, se acostuma. A comunhão, que muitas vezes, na comunhão, às vezes vira comunhão, vira comida, aquela coisa gostosa. E é um ambiente bom. Igreja na casa tá um ambiente tão gostoso. Sim. Mas aquilo ali pode ficar ali, alguém chamou de koinonite. Sim. Não é koinonia, não é comunhão, koinonite. Virou uma doença, uma anomalia. Porque todo mundo fica aí e não quer sair dali, pô. Mas como a missão é fazer discípulos, aí cabe aquele irmão que tem maior maturidade, aquela irmã que está ali com o olhar mais pastoral, mais madura, olhando, enviar, pô. Tem hora que você vai dizer, tem que enviar. Você citou aqui, eu acho que o melhor exemplo que você pode dar aí é esse de casar um filho. Cara, quem é pai, quem é mãe, em geral, quer os filhos debaixo das asas. Mas isso não é paternidade, isso é paternalismo. Aí vou ter que falar de outro livro chamado Paternidade Espiritual. É outro livro. Não é paternidade, é paternalismo. É aquele domínio do pai sobre o filho. É você querer aquele filho criança a vida inteira. Você não concorda comigo que hoje tem muitas famílias que também estão nesse tipo de configuração? Claro! Onde o filho, mesmo às vezes casando, mas a ideia é que ele fique ali, né? Não, tem que morar aqui na minha casa, constrói ali um quarto nos fundos, né? E aí sempre nessa relação muito dependente. Quer manter tudo debaixo das asas. Isso. Quer manter tudo debaixo das asas. O que acontece, Daniel? Quando você ainda era criança, lá em Coroa Grande, a gente fez um encontro de casais lá em Coroa Grande, eu lembro, que foi aquele encontro de abrir coração, confessar pecado. Acho que vocês, como criança, não entendiam nada, né? Uma hora os casais estavam rindo, outra hora estavam chorando. E era um encontro muito familiar. A gente não ia para lá para fazer encontro, retiro. A gente ia para lá para passar o dia no clube. Era um clube. Sim. A gente passava. Isso aqui, a gente tinha que ir no nosso momento também de parar tudo, ministrar a Deus e a adoração, o louvor e tal, e palavra, e o resultado muitas vezes era a gente confessando pecado, era maior mover, maior avivamento. Mas naquele tempo eu vi algo muito pontual com um casal que segue conosco até o dia de hoje. Naquela coisa de abrir coração e confessar e tal, que a gente falou dessa dependência. Olha que coisa interessante, olha a coisa que tu falou, essa dependência emocional. Uma irmã abriu o coração e falou de como ela não deixou pai e mãe. Ela falou que ela tinha 2 filhos e ela tinha que ver a mãe dela todo dia. Todos os dias ela tinha que ver a mãe. Todos os dias ela tinha que ver pai e mãe, todo dia. Parece um carinho isso aí. Mas ela entendeu naquele encontro que era uma dependência. Naquele encontro também, teve gente abrindo o coração, no mesmo encontro, guardo para a vida essas coisas. Alguém disse, Franco é um contador de história. Gente, Deus faz algumas coisas, eu tenho que ver, registrar, dizer assim, não posso esquecer essas coisas. E quando o Espírito Santo lembra, com uma hora como essa, assim. Naquele encontro também, Daniel, olha que coisa fabulosa.
Tinha um casal lá que se viu como dominador dos filhos, como paternalistas. E aí, o que eu entendi? Eu entendi que essa coisa que parece uma simbiose, mas na verdade é um negócio esquisito, estranho, assim, essa relação que não é madura, não é saudável, ela brota de dois. Ora, é do pai e da mãe que não deixa o filho, que quer controlar a vida inteira, aquela opressão. Mas em outro momento é o casal lá que não larga seus pais. É uma via de duas mãos. Um querendo oprimir, o outro querendo ser oprimido. Entendeu? Então, esse rompimento, ele é doloroso por isso, porque às vezes você quer dizer, vai, tô indo, também vou mudar, fiquei 7 anos longe de vocês aqui, geograficamente falando, quase 1.000 quilômetros. Mas assim, você dizer assim, pô, eu estou indo, esse distanciamento tal, emocional também. Imagina você ficar um tempo sem conversar, sem ter esse momento gostoso. Que fica um tempo, a pessoa distante, não é aquela coisa de toda hora você está conversando. Não é no momento que você quer, né? Que você pode, você depende de outras coisas. Depende de outros fatores, tem que viajar e tal, fazer essa coisa toda. Mas, em suma, quando você quer também que amadureça, voltando para a tua pergunta, é necessário, amado, que haja esse entendimento dos dois lados, claro, Daniel. Eu dizer assim, Daniel, é importante que você vá. E você diga assim, pai, é importante que eu vá. É importante que eu vá. Eu quero estar aqui, mas eu tenho que ir. Eu tenho algo maior para fazer. Eu quero casar com Yasmin, quero te dar netos. Não era esse papo, não. Mas o cara queria muito, então vai. Eu preciso abrir mão. E ele também precisa abrir mão, pô. Ele precisa enxergar e tomar a decisão dele. E assim na igreja, porque se a igreja é uma família, e se em algum momento aqueles filhos espirituais têm que ir, pô. Tem que ir, são flechas na mão do guerreiro. Eles precisam ir. Paulo chama Timóteo de filho, verdadeiramente filho. Né? Ele encontra Timóteo, assim que atravessou a Macedônia, ele encontra Timóteo, circuncida Timóteo, muito interessante. Né? E você vê que ele trata Timóteo como um verdadeiro filho espiritual. Tinha outros na equipe dele, mas tem até a hora da morte de Paulo. Segunda carta de Timóteo, que eu encarrego você, meu filho, disso. Né? Então tem aqueles momentos que você precisa ir para desenvolver, para amadurecer. Tem mais algum outro tópico aí que você acha que vale a pena? Encerramos por aqui. Tem mais uma coisinha aqui que acho que dá para a gente colocar também. Valeu. Antes, até para fechando essa questão que você falou, estava pensando aqui, né? A única dependência que é boa é a dependência do Espírito Santo. Qualquer outra dependência gera em nós na verdade, se torna uma idolatria, né? Uma idolatria porque você começa a depender de outra coisa que não vai sustentar a tua vida. Né? A gente depende de uma outra coisa que não sustenta a nossa existência. A única coisa que sustenta a nossa existência é Deus. E só dele a gente pode depender. Então a gente precisa ter esse cuidado. Senão a gente coloca a nossa confiança na carne. Exatamente. Senão a gente vai confiar, né, em coisas em outras coisas que não o Senhor, que não são o Senhor. Isso mesmo. Então é importante realmente a gente ter essa visão, sabe, irmãos, de que por mais que as relações sejam, né, importantes, chaves no nosso crescimento e desenvolvimento, mas a gente precisa aprender mesmo em Cristo, né, a amadurecer, crescer, se desenvolver ao ponto de se permitir ser enviado, porque um dia você está lá, naquela casa que te recebeu, que te acolheu, e você está lá, você se desenvolve lá, você cresce, você gosta, está acostumado, mas chega um momento na tua vida que Deus quer contar com outra casa, a tua casa, Ele quer levar você a ter esse tipo de experiência. Por quê? Porque você acha, de repente muitas pessoas acham isso, elas acham que vão seguir crescendo apenas recebendo daquela casa ali. Mas na verdade Deus quer nos levar para ter uma outra casa e a partir daquela casa agora que a gente tem, a gente poder começar a dar também, né, daquilo que a gente recebeu, daquilo que a gente aprendeu. Porque se as pessoas pensam que o crescimento, a plenitude do crescimento espiritual é apenas o conhecimento adquirido mentalmente falando, né, na verdade é um engano, porque
tudo que a gente aprende precisa se tornar algo prático. E aí, se for para falar de prática, né, só de mutualidades tem, sei lá, acho que mais de 50 ali. Então, a gente precisa desse ambiente para colocar essas coisas em prática, exercitar elas. E a melhor oportunidade é quando a gente busca levar isso adiante, sabe? É como eu me sinto aqui hoje, estou com meu pai, né, que está aqui anos antes de mim já trabalhando, servindo a igreja, servindo ao reino de Deus, mas eu me sinto também hoje com essa mesma responsabilidade de seguir, de dar sequência disso, não inventando uma coisa nova, mas guardando, perseverando naquilo que me vem sendo transmitido desde então. Só que isso é uma coisa que precisa alcançar a todos, é uma coisa que todos precisam se envolver. A gente vai crescer o que a gente precisa crescer na medida que a gente também der daquilo que a gente já recebeu, na medida que a gente praticar aquilo que a gente já tem. Amém? Então eu queria fortalecer assim, isso para que as pessoas não vejam esse ciclo, porque às vezes você pode ser o teu caso, de repente você está começando esse ciclo novo na tua vida. Você pode estar aí nos ouvindo e você de repente está começando a receber a igreja na tua casa. E você pensa assim, pô, mas caramba, eu gostava era de participar lá na casa do fulano, que foi a pessoa que me recebeu, que me integrou, que me ensinou. Show de bola, mas agora de repente você está vivendo um novo tempo e eu quero te animar e te encorajar. O Senhor é contigo, você só precisa crer em Deus, crer naquilo que você recebeu e ser fiel a isso e perseverar. Amém? Amém. Amém. Deixa eu pegar carona no que você está dizendo. Vou terminar aqui. Você tem algo para dizer ainda? Não, tinha uma última pergunta para te fazer. Tá bom, mas então deixa eu pegar carona no que o Daniel está dizendo assim. Mateus, quando fala do envio, você vê que Mateus tem uma visão assim, muito de mestre, né? Mateus 28, ele vai dizer, assim como o Pai, ele vai dizer assim, portanto, toda a autoridade me foi dada, isso. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. Aí ele vai dar muita ênfase ao ensino, ensinando, né? Ele vai falar batizando, ensinando, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando agora. A ênfase de Mateus é meio de mestre. Marcos, parece que ele tem uma visão muito evangelística, ir por todo mundo, pregar o evangelho, toda a criatura, Marcos diz assim. Você vê que é uma ênfase mais evangelística. Lucas, parece que ele sincroniza muito a questão do poder do Espírito Santo com as Escrituras. Inclusive, em vários momentos, tu vai ver que até os discípulos no caminho de Emaús, ele fala dessa relação espetacular da Escritura, do poder de Deus, do Espírito Santo. Agora, João, queridinho lá, João, o discípulo amado, ele mesmo diz isso, João, ele fala assim como o Pai me enviou, eu envio você. Tu vê que é um envio de filho. E aqui você que está em casa, olha que coisa interessante, Daniel cresceu na minha casa, foi meu filho, cresceu na minha casa comigo, inclusive provou a igreja em casa, hora, quando ele estava na reunião de outros irmãos, de outras casas, na minha casa, ele viu a igreja lá. A gente vivia família como igreja, igreja como família, mas também a gente reunia gente lá na nossa casa que fazia parte, que era essa igreja na minha casa. Um dia ele casou e precisou levar a igreja para a casa dele mesmo, literalmente. Então, não só construiu uma nova família, mas ele também começou a receber a igreja na casa dele. Então, aqui acho que você tem esse exemplo assim, muito legal. É como o Pai me enviou, eu te envio. Então, da mesma forma que eu fui enviado, eu estou te enviando também. Voltando aqui o que ele falou lá atrás, assim, eu acho que tem que haver também esse peso, essa iniciativa, essa intencionalidade de quem cuida de gente. Eu preciso, em algum momento, dizer, filho, está na hora de você ir. Vai. De vez em quando a gente fala isso, quando o cara fica até tarde lá em casa, está na hora de você ir, tá tarde. Uma última pergunta aqui, uma coisa que eu estava pensando que é interessante. A gente está falando sobre igreja nas casas e hoje, na verdade, alguns dias atrás nós vimos conversando sobre um movimento que tem acontecido para a igreja, muitos grupos falando sobre retornar a questão da casa, deixar as estruturas, né, e voltar completamente para casa e esse movimento está acontecendo, a gente vê aí pela internet também isso acontecendo. A pergunta é a seguinte, você crê que em algum momento essa igreja na casa, ela pode ou deve, eu não sei, é uma coisa até para a gente desenvolver aqui, ela substituir completamente a igreja que reúne no prédio? Como é que você vê essa questão? Você
Enfim, eu queria deixar você livre para poder explorar esse assunto. Eu vou voltar lá para Atos... Por causa dessa competição, né, que há hoje entre... Isso, Né, eu vou voltar para Atos fazer. 20. Alguém tem dúvida que Paulo compreendia a igreja? Eu acho que não. Paulo, inclusive, foi aquele homem que, perseguindo a igreja, encontrou Jesus. E Jesus falou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não disse, por que você persegue a minha igreja? Por que você está machucando minha gente? Não, você está me perseguindo. Então, ele, de cara, entendeu que Jesus se identificava com a igreja de uma forma muito tremenda e sobrenatural. A igreja é o corpo de Cristo. Quando os coríntios começaram a brigar lá, ele perguntou, por acaso Cristo está dividido? Então, Paulo tem essa compreensão de igreja como ninguém. Então, Paulo, ele chegou em Éfeso e ele fazia reuniões diárias na escola chamada Tirano. Talvez, se alguém visse Paulo naquela estrutura, falando publicamente, todo dia, por 2 anos, ele ficou 3, mas 2 anos ele foi nessa estratégia. Investiu com força ali. E ele ficou 2 anos ali publicamente falando, talvez alguém visse e fosse, pô, isso aqui, meu irmão, isso aqui, os caras não sabem o que é igreja, sabe de nada, porque a igreja é na casa, tem essas conversas todas que você já sabe, né? Querido, você teria problema com Paulo, se você não entender como a igreja vive, funciona, aquilo que a gente falou no começo do nosso papo. A família é a família. Depois ele vai dizer, eu falei com vocês publicamente, de casa em casa, até pessoalmente falei com você, porque a família diz que naquele período toda a Ásia conhecida foi alcançada pela palavra. E Paulo não saiu de Éfeso naquele primeiro momento. Então como é que essa palavra ia a partir daqueles que estavam ouvindo e levando a palavra, e ele faz isso intencionalmente. Sim. Ele foi na sinagoga não ajeitou, ele foi intencional lá para a escola. Então, assim, quando você compreende a igreja, Daniel, essa família que você falou assim, você tem liberdade para usar qualquer coisa, qualquer mídia. Não precisa necessariamente ser uma coisa ou outra, né? Pode ser tanto uma quanto outra. Né? O problema é que a gente tem um monte de gente que está, às vezes, dentro de um prédio e não sabe o que é igreja. Claro. É um crime. Mas também está na casa, não saber o que é igreja também é outro problema. Sabe aquele cara que se libertou do terno e da gravata? E agora não quer botar terno e gravata de jeito nenhum, para ir a lugar nenhum? Eu digo, cara, você não é livre. Se você não pode entrar em algum lugar, não pode vestir mal, você não é livre. Servo livre o negócio. Você tem que ser servo, mas livre. Sim. Você precisa, de fato, ser livre para colocar um terninho, uma gravata, coisa e tal, e se adequar a qualquer modelo de igreja e servir o corpo de Cristo, servir teus irmãos, pô. Você não está atado porque agora eu estou livre, de bermudinha, camiseta, a igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso aqui misericórdia, isso é um atropelo, né? Mas isso é uma falta de maturidade, falta de compreensão, falta de revelação, de fato, do que é ser família de Deus. Família de Deus. Sim. E quando a gente entende a igreja família, Daniel, eu vou dizer para você, vou pegar carona em algo que eu estava assistindo outro dia, ainda que o irmão estava colocando de uma outra forma. Eu assisti um vídeo na internet falando sobre a vinda de Jesus na plenitude dos tempos e como Deus foi estratégico com relação a Roma. Porque o Império Romano construiu estradas, mas ele construiu estradas para dominar. Sim. Ele queria domínio. Você sabe disso. Sim. Mas Deus usou aquelas estradas para libertar, para propagar o evangelho. Outra coisa. Então, Deus pegou a estrutura romana e usou. Mas Deus é livre, pô. Deus é Deus, pô. Deus... Como o próprio discipulado foi assim também. Foi assim também. O discipulado era uma coisa que já existia. Já existia, era uma prática lá, até que os gregos faziam bem. Exatamente. Mas eles também, os judeus, né, tinham as escolas rabínicas lá. Mas você vê que Deus, ele não tem problema com isso. Nós é que temos problema com isso. Deus não, pô. E o Espírito Santo, o Espírito Santo, no nascimento da igreja, uma coisa que eu falo, quando a igreja nasceu sob a profecia de Joel, lá você deve lembrar, o Espírito, é o que vocês estão vendo, não tem ninguém bêbado, 9 horas da manhã, mas é o Espírito que está cumprindo aqui a profecia de Joel, derramar sobre toda a carne, sobre toda a etnia. Carne ali é etnia. Então, o Espírito não está limitado à raça, à etnia. Sim. Filhos e filhas, não está limitado a homem e mulher, sexo.
velhos e jovens, não tem faixa etária. E até sobre os escravos, não tem classe social. Então o Espírito Santo ele se derrama sobre tudo e todos. Nós é que temos problema. Tu vê que Pedro depois não queria entrar na casa de Cornélio, mesmo tendo explicado o que aconteceu em Pentecostes. Então ele tem um limite dele. Explicou lá, mas não foi. Então assim, Daniel, não é livre a igreja, ou o cara não entendeu a igreja, se ele achar que a igreja está confinada a uma casa, se resume a uma casa. Aí ela perde um monte de coisa. Você, ouça o que eu estou falando como um pai para você, filho. Ó, você, às vezes, numa celebração pública, num lugar público, grande, espaço, grande coisa e tal, você pode falar, ó, hoje eu falei, hoje eu falei cedo e toquei um tema sobre ateísmo ignorante, ateísmo intelectual. Você viu que eu li a mensagem aqui da irmã, que trouxe um ateu estudioso. Que coisa. Isso só é possível, às vezes, numa reunião, muita gente. Você toca um assunto lá, tem lá, hoje tinha, 400 pessoas aqui reunidas, aqui, um encontro mais reduzido, mas tinha umas 400 pessoas. E com 50 visitantes, eu acho, que foram 25 casais, 50 visitantes. Querido, minha querida, como assim, o cara chega ali, o que vai imaginar que o cara lá vai falar sobre ateísmo, sobre ateísmo ignorante, ateísmo culto. Mas isso só é possível assim, num ambiente assim, maior, amplo, pá. Outra coisa, por que ele está gravando essa conversa aqui pela internet? Alguém diz, não, é a era digital. Né? Por que ele está gravando? Porque a gente acredita que o que nós estamos falando pode chegar até você. Perfeito. Senão não tem sentido o meu amigo ali, o fofinho ali, o Matheus, está trabalhando para levar até você, o que nós estamos compartilhando. Que pode chegar em qualquer lugar do mundo. A internet chega em qualquer lugar do mundo, pô. Imagina, qualquer lugar do mundo pode chegar. Mas a internet é do diabo. Querido, as estradas eram romanas. As estradas, a gente não precisa ter esse limite. Nós sabemos quem somos. Então a gente não tem nenhum problema de usar a tecnologia, a era digital, né? A gente não tem nenhum problema, querido, de usar o prédio, um galpão grande, ou ir para casa, né? Não. Se você perguntasse, o que você prefere, pai? Tu já sabe o que eu prefiro. Claro. Eu prefiro a casa, claro que eu prefiro a casa. Mas não pode. Não. Hoje é domingo, 26 de abril, igreja nas casas. A gente está explicando por que tem um monte de gente na casa nessa hora. Por que está um monte de irmãos na casa? Por isso, porque a gente acredita que... Mas a gente já se encontra na casa durante a semana, irmão. Tem irmãos que não saem da tua casa de semana toda, fica lá. Tem gente que tem essa graça, né? De ficar lá invadindo o teu quintal toda hora. Então isso não tem problema. Para nós isso é igreja, relacionamento, vínculo, comunhão verdadeira, corações abertos, honestidade, transparência, esses vínculos maravilhosos que Deus constrói. Agora, somos livres para usar espaços, qualquer que seja. Inclusive esse espaço, porque isso também é uma mídia. É um espaço também. A gente quer ocupar esse espaço também. Então, por que não falar contigo aí na tua casa, no teu trabalho, de repente você está aí dirigindo, botou aí no YouTube e clicou. Por que não falar contigo quando você caminha, quando você faz tua ginástica? Por que não falar contigo? Então a gente quer usar todos os espaços, pô. Todas as estradas romanas, todas as conexões, a gente quer usar tudo, pô. Entendeu? E nós não estamos limitados. Né? O que a gente não se permite, se eu posso dizer assim, Daniel sabe também disso, né? O presbitério dessa igreja é muito enfático nisso, e outros presbitérios que eu conheço, inclusive lá de Curitiba, que eu participei intensamente com os irmãos, por 7 anos, nós não concebemos o seguinte, é que o prédio ocupe o lugar, né? Que o prédio seja chamado de igreja e comece a ocupar um lugar central, um centro de tudo. A vida da igreja circula ali naquele prédio, isso que a gente acha danoso. Isso é muito ruim. Inclusive por isso que a gente quebra também. A gente prefere a casa porque traz essa proximidade maior e tal. Mas esses discípulos juntos, em casa, ou na cozinha, ou no restaurante, ou na rua, ou na cadeia, qualquer que seja o lugar, esses discípulos juntos, eles têm a missão de levar o evangelho.
E se a gente puder falar para 1.000, por que a gente vai falar só para 10? Sim. Né? Nosso salão aqui comporta mais de 1.000 pessoas. Precisa estar livre, né? Oi? Precisa estar livre para aquilo que Deus... Totalmente livre. Eu acho que isso responde, não responde. Não? Perfeito. Tá tranquilo? Quer despedir da galera? Meus irmãos, para nós é uma alegria muito grande estar aqui, como eu falei inicialmente. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, tenha compreendido aquilo que a gente tentou aqui de forma objetiva transmitir sobre a Igreja na Casa. E espero que o teu dia também seja abençoado aí, né? Você tá, não sei o horário que você está assistindo a gente, mas tenha um dia abençoado em nome de Jesus e até o próximo vídeo aí. Amém. Até o próximo. Ó, lembrando o seguinte, que cada encontro da Igreja na Casa, a gente quer ter um tempo como esse. Um bate-papo. Já tive com o Lei, com Bira, da vez passada. Se você quiser também depois entrar aí no canal e ver esse papo como foi, tá? E estou agora com o Daniel. Obrigada, menino. Valeu, agora pai. ele vai dirigindo, porque nossas esposas já saíram, tá? Beijo no coração. Matheus, obrigado. Valeu, galera. Agradece a Rebeca também por deixar você aqui servindo, tá? Beijo grande. Vamos.